muito feliz em estarmos nesse lugar adorando ao Senhor, nessa congregação que aos poucos vai se tornar uma grande igreja, porque Deus está nesse lugar. Amém? Eu quero agradecer a Deus por esse momento tão especial. E eu queria hoje compartilhar com vocês uma palavra muito especial que Deus tem nos dado. Semana passada nós não pudemos chegar aqui, muitas atividades na igreja e tivemos alguns contratempos, mas o trabalho foi feito. Eu quero agradecer aqui ao pastor Davi, a pastora Rai, ao pastor Gemerson, que esteve aqui tocando a coisa. Quero louvar a Deus pela vida de vocês, porque a obra não parou, amém? E nem vai parar, porque nós cremos que a porta que Deus abre, ninguém pode fechar, amém? Então eu tenho certeza que Deus ele é fiel e justo para fazer infinitamente mais, além do que pedimos ou do que pensamos, amém? Ele é Senhor da nossa vida. E eu queria hoje trazer uma palavra a respeito de intimidade. Essa palavra Deus me deu hoje à tarde, e essa palavra fala muito ao meu coração. E eu queria compartilhar com você em 2 Samuel capítulo 6. E eu queria que você lesse ou acompanhasse comigo esta palavra. Estou muito feliz em estar aqui, mais uma vez eu repito, porque é bom demais estarmos na casa do Senhor. Estou muito alegre. Aqui dei um abraço hoje na missionária, estava com saudade, mas ela dizia, mas eu não faltei. Eu disse, quem faltou foi eu. Eu disse, tá bom, muito bem. Eu gostei de ouvir aquilo, você acredita? Ela disse, eu não faltei nenhum dia. Eu disse, é verdade, quem faltou foi eu. Glória a Deus. A Bíblia diz assim, e tomou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000, diga 30.000. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo de Baalá de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e levaram da arca da casa de Abinadab, que está em Geba, e Uza e Aiô, filho de Abinadab, guiavam o carro novo. E levando da casa de Abinadab, que está em Geba, com a arca de Deus, Aiô ia diante da arca. E Davi e toda a casa de Israel alegrava-se perante o Senhor com toda sorte de instrumento de madeira, de faia, com harpas e com saltérios e com tambores e com pandeiros e com símbolos. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uza a mão à arca de Deus e segurou-a, porque os bois a deixaram pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uza, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor abrira rotura em Uza, e chamou aquele lugar Pérez, Uza, até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse, como virá a mim a arca do Senhor? E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor para a cidade de Davi. Mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o Geteu. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom 3 meses, diga 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo, abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem. Diga comigo, abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. Amém? Pode se assentar. Senhor, nós estamos diante da Tua presença e queremos, Senhor, que a Tua graça nos encha. Fala ao nosso coração
em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, hoje eu quero falar a respeito de intimidade. Nós lemos um texto da palavra de Deus que fala de dois personagens que tiveram uma experiência extraordinária de terem a arca de Deus na sua casa. E a Bíblia relata que essa arca, ela ficou muito tempo na casa de um homem chamado Abinadab. E nada aconteceu de especial na casa de Abinadab. Muito tempo a arca ficou lá. E Davi depois se lembra de buscar a arca que estava na casa de Abinadab. E ele preparou um carro de boi, um carro novo, e disse: não, vamos buscar a arca. E a Bíblia relata que quando ele foi fazer essa locomoção da arca, tirar da casa de Abinadab para levar para Jerusalém, houve um desastre, né? A arca estava no carro de boi e o carro pendeu, e um dos sacerdotes chamado Uza foi tocar na arca, e a Bíblia diz que Deus abriu rotura nele, matou ele, e ali ele morreu instantaneamente. E eles se entristeceram muito, porque era um momento de alegria, todo mundo vinha cantando com a arca, a alegria da arca vir para Jerusalém, e acontece uma tragédia daquela. E a gente para analisar e ver por quê. Todo mundo estava feliz da vida, Davi alegre, querendo trazer a arca para Jerusalém, para deixá-la em evidência, para colocá-la no templo, e no meio do caminho acontece uma tragédia dessa, uma morte, né? E o rapaz foi pegar na arca para que a arca não caísse, mas Deus ignorou esse ato e matou aquele rapaz. E a gente para pensar o porquê disso. E eu estava orando e buscando a Deus, e Deus começou a me falar algumas coisas a respeito de intimidade. Nós, muitas vezes, temos uma tendência a querer tocar as coisas de Deus como se fosse em carros de boi, ou seja, a toque de caixa, como a gente acha que deve, como acha que dá para fazer. Davi, ele teve as melhores intenções, mas ele queria trazer a arca em cima de um carro de boi. E Deus não permitiu que aquela arca chegasse a Jerusalém, porque Deus queria dar uma lição para Davi e para toda aquela nação, que aquela arca representava Deus, a glória de Deus. E a glória de Deus não era para ser levada em cima de carros de boi. Deus estabeleceu uma aliança com o homem para que a glória dele fosse carregada nos ombros do homem. A vida de cada um, nós hoje somos o templo, somos esta arca. Então a relação que Deus quer que nós tenhamos é uma relação de intimidade. Muitas pessoas têm tentado ter uma relação com Deus como dá, a toque de caixa, como se fosse carro de boi. E Deus não admite, não permite isso. E a gente observa que aquele momento que aquele homem morreu, Uza, gerou uma tristeza profunda em Davi e em todos que estavam e na nação. Porque era como se Deus estivesse dizendo: eu não quero ir para Jerusalém. Eu não irei com vocês. E era o recado que Deus estava dando. Mas só que Deus estava dando algo mais. Eu não quero ir desta maneira. Eu vou, mas eu vou da maneira correta. Amém? Então Deus mandou esse recado. E Davi foi para casa, triste, abatido, mas ele começou a entender. E a Bíblia diz que ele tinha que guardar aquela arca. Foi no meio do caminho que aconteceu aquela tragédia. E a casa mais próxima era a casa de um homem que nem crente era. Não era judeu, não tinha experiência com Deus, não tinha muita coisa. Mas ele tinha ouvido falar do Deus de Israel. E ele cria no Deus de Israel. Não era um homem de intimidade profunda. A Bíblia não relata isso. Mas a Bíblia diz que Davi foi, procurou ele e disse: olha, eu posso colocar a arca de Deus, a arca do concerto na tua casa, e depois eu venho buscar. Ele poderia dizer: olha, não vou ficar. É perigoso
o sacerdote tocou, morreu, e de repente se eu bater nessa arca aqui dentro de casa, eu posso ser fulminado. Ele poderia rejeitar, ele poderia dizer que não dava, ele poderia dizer que era perigoso, ele poderia dizer que a mulher dele não aceitava, ou coisa parecida. Mas ele não fez. Ele se alegrou e disse: põe a arca dentro da minha casa. E vai ser uma alegria receber a arca de Deus na minha casa. E a Bíblia diz que ele teve uma relação tão profunda com Deus, que Deus abençoou a vida de Obed-edom em 3 meses. Está no texto. A Bíblia diz que nesses 3 meses que a arca ficou na casa de Obed-edom, Deus prosperou Obed-edom de maneira extraordinária. Coisa que não aconteceu na casa de Abinadab. Tanto tempo a arca lá e nada aconteceu. E com 3 meses a vida daquele homem mudou. A Bíblia diz que ele não tinha filhos, Deus deu filhos, Deus prosperou, Deus deu dinheiro, Deus deu riqueza. E foi tão forte o negócio que isso bateu lá em Jerusalém a notícia. Porque da onde ele estava até Jerusalém, eu acho que era um dia de viagem, andando. Então, a coisa estava tão extraordinária que vazou e chegou na casa de Davi. E disse: Davi, Deus abençoou a casa de Obed-edom desde o dia que a arca entrou. A vida de Obed-edom é outra. Algo extraordinário tem acontecido na vida dele e Deus o prosperou na terra. E eu parei para pensar, por que a arca, tanto tempo na casa de Abinadab, nada aconteceu? E por que com 3 meses Deus honra a vida de um homem que não tinha nem tanta intimidade, nem uma relação refinada com Deus? E aquele homem, mesmo leigo ainda na sua relação com Deus, ele consegue ter uma relação de intimidade profunda com Deus. A ponto daquela arca não ser um móvel que produzia medo. Não, produzia alegria na vida dele. Aquele móvel que para muitos era um instrumento de morte, para ele era um instrumento de vida. Era um instrumento de prosperidade, de alegria, da presença de Deus na casa dele de dia e de noite. Enquanto muitos tinham medo da arca, ele tinha prazer. Enquanto muitos disseram que não dava para ficar, ele disse: eu fico. E a relação que ele começou a ter com Deus foi uma relação de intimidade. E o que aconteceu? Deus proporcionou riqueza, abundância na vida de Obed-edom, e a coisa foi tão estarrecedora que bateu em Jerusalém a notícia. E todo mundo ficou sabendo que Obed-edom estava sendo próspero, porque a arca de Deus estava na casa dele. Ele não tinha nada. E a grande pergunta é: por que tanto tempo na casa de Abinadab nada aconteceu? E por que 3 meses na casa de Obed-edom tudo mudou? Hoje em dia eu quero trazer essa palavra para os nossos dias. Não é diferente. Tem gente que está tanto tempo no Evangelho e que não tem experimentado o melhor de Deus para a sua vida. E tem gente que não tem tido tanto tempo de Evangelho que está usufruindo muito mais do que aquele que tem 50 anos de Evangelho. Porque a questão não é o tempo, a questão é a relação. É a relação de intimidade. Eu não sei como é que está a sua relação de intimidade com Deus. Não sei como é que está a tua relação com o Eterno. Mas se você entender essa palavra, você vai hoje sair daqui debaixo da unção que Deus liberou para Obed-edom. E eu abençoo tua vida e a tua casa e todos que fazem parte da tua família. Porque tudo muda no momento que você enxerga a glória de Deus. Obed-edom enxergou a arca como a glória de Deus. E hoje, essa arca, irmãos, somos nós. A grande pergunta da noite:
Como você tem carregado essa arca? Como você tem levado essa arca? A toque de caixa? Como um carro de boi, num carro de boi? Lembre-se que você é arca e você é templo do Espírito Santo. E muita gente está tentando levar a arca de qualquer maneira, a toque de caixa, mas não vai levar. Porque o Espírito Santo de Deus não vai permitir isso. Então, nós precisamos entender como é que está essa relação. Como é que está a sua relação com Deus? É uma relação de medo? É uma relação de necessidade? Ou é uma relação de intimidade? Porque tem muita gente que tem uma relação com Deus por medo. Tem outros que têm uma relação com Deus por necessidade. De Deus abrir a porta, de Deus curar, de Deus trazer, de Deus dar. Uma relação de necessidade. Mas a nossa relação com Deus não pode ser uma relação de medo, uma relação de necessidade. A nossa relação com Deus tem que ser uma relação de intimidade. Porque quem tem uma relação com Deus de intimidade, não adora a Deus pelo que Ele tem, adora a Deus pelo que Ele é. E você começa a viver isso. Então você não tem medo de Deus, você tem temor a Deus. Temor a Deus é uma coisa e medo é outra coisa. Respeito, zelo, alegria de estar na presença de Deus. Não levar as coisas de Deus na brincadeira. E essa é a grande diferença de Abinadab e de Obed-edom. Abinadab, tanto tempo vivendo aquele momento com a arca na sua casa, olha, anos e anos a fio, a arca estava lá. Mas nada aconteceu na casa de Abinadab. Muita gente está assim, com a arca como se fosse um biscuit. E a arca não é um biscuit. A arca não é um instrumento decorativo. A arca, ela representa a glória de Deus na tua vida. A tua relação com Deus não pode ser uma relação fictícia. A tua relação com Deus não pode ser uma relação de aparência, decorativa. Não. A sua relação com Deus tem que ser uma relação de intimidade profunda. E no momento que você tem essa relação de intimidade com Deus, você começa a gozar do melhor que Deus tem para a tua vida. Mas no momento que você não vive essa relação de intimidade, você fica como Abinadab, vivendo um cristianismo de fachada. Um cristianismo onde Deus não fala, onde Deus não cura, onde Deus não liberta, onde Deus não responde a você, onde você não sente a glória de Deus. Porque eu acredito que a pior coisa para um cristão é ele não sentir a glória de Deus. Para mim seria a morte. A morte. Um crente, um servo de Deus que tem afinidade com Deus, ele sente a glória de Deus, ele vive a glória de Deus. E a glória de Deus está presente na nossa vida. E a pergunta que Deus manda eu fazer para mim mesmo e para você é: como é que está essa relação? Como é que está a nossa relação com Deus? É uma relação de medo? Uma relação de necessidade? Uma relação de obrigação? Ou uma relação de intimidade, de prazer, de alegria? Essa relação é a relação que você precisa ter com Deus. E hoje o Espírito de Deus, ele está querendo te abençoar, como ele abençoou Obed-edom. Obed, 3 meses, era um miserável, um homem pobre, um homem que não tinha prole, não tinha filhos, não tinha nada. Deus abre a madre da sua esposa, Deus honra a vida dele, Deus dá gado, Deus dá dinheiro, Deus dá recursos, Deus dá tudo de bom para ele. E qual o segredo disso? Intimidade. Ele não estava com a arca na sala dele, como se fosse um biscuit, um instrumento decorativo, mas ele estava com a arca, entendendo que era Deus que estava na casa dele. E é isso que você precisa entender. Aí onde hoje Deus está? Em mim
em você. Você é templo, você é a arca do Senhor. Você é a arca da aliança hoje. Nós somos a arca onde o Espírito Santo de Deus habita, na arca. E essa arca, nós temos que conduzir ela de maneira adequada, como Deus quer. Por isso que muitos, a Bíblia diz, olha, o apóstolo Paulo diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma do pão e beba do cálice. Porque muitos têm comido de maneira precipitada e muitos dormem. Essa palavra dorme no original quer dizer morreram, foram destruídos. E muita gente está morto espiritualmente. Outros já morreram até fisicamente. Por quê? Não examinaram-se e não se analisaram e têm tocado a arca de Deus de qualquer maneira. Dentro da igreja é uma maravilha, fora ninguém sabe nem o que ele é, se é catimbozeiro, se é feiticeiro, se é espírita, se é uma mulher de Deus, se é um homem de Deus, ninguém sabe o que é. Essa relação de dupla personalidade com Deus não funciona. Você pode até me enganar por pouco tempo, porque Deus ele vai me mostrar no momento certo. Você pode enganar alguém, mas a verdade quando chega, a mentira cai por terra. Então não adianta nós vivermos uma vida de dupla relação. Deus ele quer uma relação de intimidade. Eu quero dizer para você que me acompanha, para você que me escuta, para você que está me acompanhando pelas redes sociais, pela rádio, aonde você estiver. A relação que Deus quer ter com você é uma relação de intimidade, não é uma relação de medo. Deus não quer essa relação que você tenha medo dele, que você tenha simplesmente uma relação por causa da necessidade. Não, Deus quer que você tenha uma relação de intimidade. E quem tem intimidade, come do melhor. Chega a hora que for, entra. Porque tem intimidade. Meus filhos chegam a hora que for, na minha casa, a minha porta vai ser aberta. O filho, ele chega na casa do pai, ele entra. Mãe, sou eu, abre aqui e tal. 3 da manhã, olha, cheguei atrasado. A porta está aberta. Por quê? Porque é uma relação de intimidade, não é verdade? Imagine com Deus, essa relação tem que ser muito melhor, porque tem muitos pais, mães que podem decepcionar até, mas Deus não vai lhe decepcionar nunca, nunca, nunca. A Bíblia diz que ainda que a mãe se esqueça de amamentar seu filho, eu não me esquecerei de ti, igreja minha. O cuidado de Deus para contigo é extraordinário. Então Deus hoje está dizendo, filha, eu quero uma relação de intimidade. Vamos melhorar essa relação? Porque se Obed-Edom, que não tinha muito conhecimento daquilo que eu era para a vida dele, eu honrei a vida dele, e uma nação ficou conhecedora das benfeitorias que eu trouxe para a vida dele, das bênçãos que eu liberei sobre a vida dele. E toda a nação ficou pasma. Porque eu não posso fazer contigo? Eu vou honrar a tua vida. Então faz da nossa relação uma relação de intimidade profunda, não uma relação superficial. Uma relação superficial não é o que Deus quer. Deus quer que você procure saber o que Ele quer que você faça. Você, quando procura saber o que Deus quer que você faça e você obedece, essa é uma relação de intimidade. O meu interesse é saber o que Deus pensa de mim. O meu interesse é saber o que Deus quer de mim. O meu interesse é fazer a vontade de Deus. O meu interesse é promover o reino de Deus. Que Ele apareça e que eu desapareça. É promover o reino. Essa é a minha relação com Ele. Então eu quero uma relação maior. Só que essa relação já chegou no topo? Não. Eu quero mergulhar mais profundo. Eu quero mais intimidade. Eu quero uma relação mais gostosa com Deus. Porque Ele é uma fonte inesgotável. Se eu tenho recebido algo de Deus, Deus tem muito mais para me dar.
Se você tem recebido, é a ponta do iceberg. Deus tem muito mais para te dar. Não limite, não condicione e nem ache que a sua relação com Deus é a top da top, que não é. Tem mais coisas para Deus fazer na sua vida. Deus tem muito mais para derramar na tua vida. Então, você se lembra daquela visão da água batendo nos artérios, a água depois batendo nos joelhos, depois a água batendo na cintura, depois a água, o profeta mostra, Deus mostra para ele em visão, e ele põe os pés da água, e a água está dando nos artérios. Aí Deus diz: anda mais, dentro do rio, e ele anda, a água bate nos joelhos. O Senhor mais, e ele entra no rio, e a água bate na cintura. E Deus diz: mais, e ele anda mais, e a água está batendo no lombo, nos peitos. E Deus disse: mais, e quando ele anda mais, ele não tem mais pé para pisar. Ele agora estava sendo conduzido pelas águas do rio de Deus. É isso que Deus quer que você comece a experimentar. Que você tire, meu querido, toda a prisão do teu caminho, tudo aquilo que te prende, aonde você está se estribando. Deus quer que você se estribe nele. Deus quer que você confie nele. Que você seja conduzido pelas águas do rio de Deus na tua vida. Eu entrei no rio de correnteza uma vez, e o rio de correnteza muito forte. Eu fui visitar o rio São Francisco, e um rio imenso, que corta vários estados do Brasil. E tinha uma praia, e eu fui visitar esse rio, muito tempo atrás. E eu fui, quando eu entrei nesse rio, na beira, o rio ainda, eu estava me segurando, a correnteza muito forte. Quando eu coloquei a água para bater aqui, eu não estava mais aguentando a pressão do rio na cintura. Se eu entrasse aqui, ele ia me levar, não tinha jeito. E eu comecei a entender que é isso que Deus quer. Deus quer que você não tenha chão para você confiar naquilo que Ele vai fazer na tua vida. Você está querendo chão? Deus vai conduzir você nas águas do rio de Deus. Deus vai te levar para lugares profundos, lugares extraordinários. E você não vai morrer. E você não vai morrer. Você vai viver do melhor, porque Deus vai te honrar. Deus vai trazer coisas que você nunca teve, que você nunca experimentou, que você nunca comeu na vida. Ele vai trazer para a tua vida intimidade. E aquela visão profética que Deus fala para o profeta e diz: entra, e ele entra. Quando ele entra, a água está no lombo, ele mais ainda. E quando ele entra, não tinha mais como ele pisar no chão. Ele agora estava sendo conduzido pelas águas do rio de Deus. É dessa maneira que Deus quer uma relação com você, onde você não tenha mais chão. Nós somos tendenciosos a nos estribar em algo material. Mas eu quero dizer para você que Deus, Ele quer que você entenda que Ele é o sobrenatural na tua vida. E Ele vai honrar a tua vida. Você está querendo algo material, querendo pegar, querendo se estribar, querendo pisar. Deus está dizendo: entra no rio, porque eu vou te conduzir para lugares altos e poderosos. Eu estou precisando de homens e mulheres que creiam, que deem passos de fé, que acredite que eu sou o alfa e o ômega, que eu sou o eterno e fora de mim não há outro. Eu estou precisando de homens e de mulheres que não tenham medo de entrar neste rio e serem conduzidos pelas águas do rio. É assim que Deus está querendo. E eu fiquei impressionado quando eu entrei no rio, e a água aqui, menos da minha cintura, o rio estava querendo me levar. A força, uma pressão que eu nunca tinha visto na minha vida. A força daquelas águas, a água aqui. A água tentava me levar de todos os meios. E o rapaz tinha me dito: se você entrar e a água bater na sua cintura, você é capaz de ser levado. Eu disse: não é possível. Uma aguinha dessa aí, parece que a água está parada. Parece que a água não está se movimentando. Você olha assim, não vê nada. Você não vê nem a água se mexendo direito. Mas quando você entra, você sente o poder daquelas águas.
É quando você entra que você sente a pressão. E ele tinha me avisado, não entre mais. Não entre mais, porque é perigoso. E eu disse, Deus, é dessa maneira que tu nos quer. Que nós entremos sem medo para sermos conduzidos por ti. Muitas vezes dizemos que temos uma relação com Deus aprofundada e não temos uma relação muito superficial. Porque nós queremos sempre fazer conta com Deus. Queremos sempre que a conta feche. A conta com Deus não fecha, filho. Não fecha. Guarda essa palavra. Quem calcula o valor do sacrifício é incapaz de sacrificar. Quem calcula o valor do sacrifício é incapaz de sacrificar. Você não dá para fazer conta com Deus. Porque se Deus lhe botar na balança, você não tem como pagar o que Deus tem feito por você. Essa conta não vai fechar. E você não vai pagar. Vai ficar em déficit total. Então, olha para o Senhor, porque Deus não está querendo fazer conta contigo. E você muitas vezes está querendo fazer conta com Deus. Deus que é o Senhor, o soberano, Ele poderia chegar e vamos fazer as contas. Ele não está te chamando para fazer conta. Ele está querendo que você seja liberal, que você entenda que Ele é Deus na tua vida, que Ele é soberano, que Ele é sobrenatural, que Ele vai te honrar, que Ele vai fazer coisas grandes, e é dentro de um espaço de tempo pequeno, como foi com Obed-Edom. Deus vai fazer na tua vida, Deus vai honrar você, creia, porque a arca de Deus já está na tua vida. A arca de Deus já está em ti. A glória de Deus já está em ti. A glória de Deus está na tua vida. Toma posse desta palavra. Porque não é para grandes tempos, longos tempos. É um curto espaço de tempo. Deus vai fazer uma manobra poderosa e Ele vai honrar a tua vida dentro de um espaço de tempo muito pequeno. E o que é preciso, apóstolo? Intimidade. Eu quero te convidar você a entrar num jejum comigo. Eu quero convidar você a entrar em oração comigo. Eu quero convidar você a mergulhar nesse rio comigo. Comece a se desmaterializar, ou seja, se desprenda daquilo que é material e confie, acredite, porque Deus é Deus na tua vida. Ele vai te honrar. Sabe o que aconteceu? Depois de 3 meses, Obed estava ricamente abençoado. 3 meses, Deus mudou a história do homem, que a nação foi abalada com as notícias. As notícias corriam na nação. 3 meses. E Davi foi buscar. Mas vê o segredo. Quando Davi foi buscar a arca, ele poderia ter dito, tudo bem, vá na paz, Deus me abençoou, foi uma bênção. Mas ele não fez isso. Quem tem intimidade quer estar junto. Quem tem intimidade quer estar junto. Quem tem intimidade quer estar, olha, colado. Não quer estar longe. Ele disse, Davi, deixa eu ir para ser pelo menos porteiro da casa do Senhor. Eu quero ser porteiro. Você vai largar tudo aqui e vai para lá? Eu quero ser porteiro. Porteiro para mim. Eu quero cuidar. Porque a glória de Deus é extraordinária. O que eu experimentei em 3 meses não dá para largar. Para onde essa arca for, eu vou ter que ir agora. Deixa eu ser porteiro da igreja. Porteiro do tabernáculo. Ele disse, vamos, eu vou te apresentar o sacerdote. E ele foi porteiro. Depois ele foi promovido para ser guardião da arca. Sabe por quê? Porque ele não desistiu. Ele não parou de ter intimidade com Deus. A arca se foi. Ele disse, eu vou atrás. Não vou deixar que a arca fique distante de mim. A arca é a glória de Deus, é a presença de Deus, é a intimidade com Deus. Era a glória de Deus enchendo ele de dia e de noite. Ele sendo cheio do poder de Deus, cheio da unção. Era isso que ele queria, era isso que ele queria viver. Ele não estava preocupado com o ouro, com a prata, com o gado que Deus tinha dado para ele.
Ele queria mais, ele queria era a glória de Deus na vida dele. Ele queria era a presença de Deus na vida dele. E ele seguiu a arca, pegou a mulher, pegou os meninos e foi para Jerusalém, para ser porteiro. Ele disse: eu quero cuidar, para ninguém roubar a arca, para ninguém levar a arca, porque a arca é a glória de Deus, é a presença de Deus. E ele foi em busca de continuar essa relação de intimidade com Deus. Eu quero dizer para você que muitas vezes as dificuldades vêm e você muitas vezes para de ter essa intimidade com Deus. As lutas vêm e você para de ter essa relação de intimidade profunda com Deus. Chegou a notícia que ele menos queria na vida era que a arca iria ser levada da casa dele. Era a notícia que ele menos queria ouvir na vida. Mas Davi chegou e disse: vamos levar a arca hoje. Vai levar? Vai. Quando? Hoje. Viemos buscar. Ah, rapaz, eu vou ter que ir com essa arca. Não, mas você tem sua família. Não, mas eu vou. Me deixa eu ser porteiro lá. Deixa eu tomar conta da arca. Eu não tomei 3 meses e Deus se fez presente na minha vida. Deixa eu continuar tomando conta da arca lá. E ele foi aceito. Sabe por quê? Porque Deus viu no coração de um homem que não fazia parte da linhagem judaica, mas fazia parte, meu querido, da aliança com Deus. E Deus olhou para a vida daquele homem e estendeu a misericórdia e a benignidade dele, porque ele tinha um coração de querer intimidade. Ele não queria uma relação com Deus pelo que Deus queria dar ou tinha para dar para ele. Não, ele queria uma relação de profundidade. Ele queria sentir a presença do Eterno. Ele queria adorar o Eterno. Ele queria glorificar o Eterno. Ele queria amar o Eterno de dia e de noite. E Deus honrou a vida dele. Deus honrou a vida dele. Agora, Davi aprendeu a conduzir a arca. Davi mandou os sacerdotes se consagrarem, porque agora a arca vinha nos ombros. 4 sacerdotes carregando a arca nos ombros. A arca não ia mais num carro de boi. A arca agora ia nos ombros do sacerdote. Sinal de respeito, de honra, de seriedade, de zelo, de reverência. E Deus foi nos ombros dos sacerdotes. E nenhum mal aconteceu. Sabe por quê? Porque não se leva a arca de qualquer maneira. Como você está levando sua arca? Cuidado, porque a sua responsabilidade é muito grande. Como é que você está conduzindo a arca de Deus? De qualquer jeito? Como é que estão as tuas relações? Cuidado, porque você é a arca do Senhor. E na tua vida existe o Espírito de Deus. O Espírito de Deus está na tua vida. Se lembra disso. Hoje você vai voltar para sua casa e dizendo: Deus falou comigo. A palavra hoje foi sobre intimidade. Porque Abinadab, durante tantos anos com a arca, não ganhou nada de Deus. E Abinadab era sacerdote, mas não teve experiência com Deus nenhuma. E um homem leigo, quando ele abriu o coração, Deus fez a leitura e disse: esse homem é um homem que eu amo. É um homem que eu quero abençoar. Eu quero dizer para você que você não imite Abinadab, mas que você imite Obed-Edom. E diga: Senhor, eu quero ser um Obed. Eu quero ser um Obed. Eu quero ser um Obed, Pai. Que a tua glória me encha. Foi 3 meses na vida dele, mas ele continuou. Ele foi atrás da arca e foi a vida toda. A glória de Deus na vida de Obed. Sabe por quê? Porque a arca foi e ele seguiu a arca. Teve a dificuldade que apareceu, mas ele enfrentou as dificuldades e continuou indo buscar a presença de Deus. Quero dizer para você que as dificuldades vêm, Deus nos prova diante de tudo isso, para ver até onde vai sua fidelidade e a sua relação
se continua uma relação de intimidade profunda com Ele, nos dias da adversidade, nos dias da crise, nos dias das intempéries que se levantam. Independente do que você esteja passando, ou que venha passar, que você possa fazer como Obed. Deus, pelo menos porteiro eu quero ser. Porteiro, Senhor. Mas eu quero estar próximo da arca. Eu quero estar próximo dessa aliança. Eu quero estar próximo dessa intimidade. Eu quero viver isso. Deus hoje vai mudar a tua vida. Deus hoje vai mudar a tua história. Talvez você esteja vivendo uma relação com Deus muito fajuta. Uma relação com Deus longínqua daquilo que Ele realmente quer para a tua vida. Hoje Deus está dizendo: filha, filho meu, volta. Volta para ter intimidade. Volta, entra no rio de Deus. Começa a te soltar, te desprender, porque eu quero te encher. Eu quero te levar. Eu quero te conduzir. Não te estribas daquilo que tu tens. Estriba a tua fé, a tua vida no Deus que eu sou. Diz o Senhor para a tua vida. Coloca a tua fé. Coloca a tua fé no Senhor.